Além da Matrix. Esta é a Antártida. Hoje é mais conhecida por gelo, pinguins e não muito mais. Ou de outro modo, a Antártida é facilmente esquecida, com algumas pessoas nem se importando em incluí-la em seus mapas mundi. Mas nos tempos modernos, estamos começando a ouvir mais e mais sobre o continente mais ao sul da Terra. Principalmente através de notícias sobre o derretimento do gelo, o aumento do nível do mar e talvez alguns documentários populares. O que eu disse? Gelo e pinguins. No geral, no entanto, a discussão sobre a Antártida está focada na mudança climática. E a razão para isso é óbvia. É claro que a mudança climática é um tremendo problema, e que eu mesmo passei muito tempo para entender. Mas vamos dar um passo para trás da questão da mudança climática por apenas um minuto para perguntar: se todo esse gelo derretesse, o que aconteceria e o que encontraríamos embaixo dele? Vamos começar com o que aconteceria com o resto do mundo primeiro. Então, 98% da superfície da Antártida é sufocada sob uma capa de gelo maciça, com uma profundidade média de 1,6 quilômetros. E apesar de quão grande ou pequena a Antártida apareça nos mapas, é na verdade o quinto maior continente da Terra, cobrindo uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz com que ela tenha 1,4 vezes o tamanho da Europa e quase o dobro do tamanho da Austrália. Então, umas contas rápidas. 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo a 1,6 quilômetros de profundidade. Lhe dá cerca de 26,5 milhões de quilômetros cúbicos de gelo. Para comparação, isso é quase 11 vezes o volume do Golfo do México. E no total, a Antártida contém 70% da água doce da Terra. Então, se tudo isso derretesse, o mundo inteiro sentiria os impactos. Primeiro, e talvez o mais óbvio, o nível do mar aumentaria a cerca de 60 metros. Isso resultaria em inundações generalizadas em todo o mundo. E nenhum lugar perto de uma costa seria seguro. Locais como o estado norte-americano da Flórida, a bacia do rio Amazonas e a China Central desapareceriam completamente sob o oceano. No total, 1 e 2 bilhões de pessoas poderiam ser deslocadas por esse evento. Em seguida, toda essa água doce alteraria a salinidade do oceano. Isso por si só danificaria muitas populações marinhas e poderia até forçar a extinção de espécies sensíveis, como os corais. Mas o mais importante, a diminuição da salinidade alteraria a densidade da água oceânica, o que por sua vez poderia perturbar as correntes oceânicas. Isso jogaria fora toda a circulação de água, através dos oceanos e da atmosfera. Em suma, o clima da Terra poderia ser drasticamente alterado, potencialmente transformando terras humanas, tradicionalmente agrícolas, em desertos, enquanto lugares que podem ser desertos hoje poderiam se tornar várzeas, despreparadas para a água em larga escala. E por que o sistema meteorológico da Terra é tão complexo, nós realmente não teríamos como saber onde mudanças como essa ocorreriam. Nós, essencialmente, seríamos patos sentados em face da drástica mudança global. Mas e a Terra da Antártida? O que nós encontraríamos lá? Tudo bem, então hoje a Antártida se parece com isso. Muito chato, essas partes não são tecnicamente parte do continente, elas são apenas prateleiras de gelo sobre o oceano. Removendo elas, ainda parece um pouco entediante, mas tirando todo o gelo, algo inesperado é revelado. O que parecia ser uma única massa de terra é, na verdade, uma coleção de ilhas montanhosas, com 5 corpos principais e um monte de pequenos corpos de uma grande área plana, compondo a maior parte da área terrestre. Então, o que parece ser um continente grande, em muitos aspectos, é muito semelhante à Austrália e ao arquipélago malaio que o acompanha. Um grande terreno plano cercado por ilhas mais montanhosas. As características mais notáveis do continente hoje se tornariam isoladas em suas próprias ilhas. Com a Península Antártida se tornando a maior dessas ilhas, enquanto o Vinson Massif, a montanha mais alta do continente, se tornaria a ilha com a maior elevação. A Cordilheira Transantártida, que hoje é a 4ª maior cadeia de montanhas da Terra, mal permaneceria ligado à massa principal. Para comparação, a Península Antártida mede cerca de 250 mil quilômetros quadrados, que
que é quase 50 mil quilômetros quadrados maior do que a Grã-Bretanha e um pouco menor que a Califórnia. A Antártida continental seria metade do seu tamanho anterior para se tornar 7 milhões de quilômetros quadrados, ou aproximadamente igual em tamanho com a Austrália. Uma última coisa antes da gente prosseguir, é com isso que o continente ficaria hoje, depois de ter gelo removido. Mas com o tempo isso também mudaria. Veja só, porque a Terra estava sob o gelo tão pesado por tanto tempo, a crosta realmente afundou no manto. Com todo esse gelo pesado removido, ele lentamente subiria de volta, ao longo de muitos milhares de anos. Isso é chamado de repercussão isostática. E está acontecendo atualmente em lugares como no Canadá e na Noruega, como resultado de geleiras da última idade do gelo. Ok, então agora sabemos como a Terra se pareceria. Precisamos saber o que realmente encontraríamos lá. A Antártida ainda seria um país árido e inóspito. Primeiro, ainda estaria localizado no Polo Sul, o que significa que as temperaturas seriam bem baixas ao longo do ano. E durante metade do ano, o Sol nunca se elevaria acima do horizonte. E assim como outros lugares da Terra que passaram por uma glaciação recente, como o Canadá, a Escandinávia e o norte da Rússia, a Antártida ficaria desprovida da maioria dos solos e terras aráveis. Depois de milhões de anos, sob aquelas enormes camadas de gelo, toda a areia e argila teriam sido dispersos. O que ainda está por baixo provavelmente é apenas rocha pura e cascalho. Não são as melhores condições para a agricultura. O melhor que poderíamos esperar é que um ecossistema se desenvolva lentamente, com grande extensão de musgo e líquens, talvez ainda com milhões de pinguins. Espero eu. Se quiséssemos, a Terra poderia ser usada como pastagem para bois, vacas, que são capazes de viver sob tais condições. E talvez espécies como lebres do Ártico e raposas do Ártico pudessem ser trazidas em barcos para criar um verdadeiro ecossistema. Além disso, a paisagem seria repleta de pequenos lagos e lagoas, semelhantes ao norte do Canadá, mais uma vez devido à glaciação. E a maioria das regiões de baixa elevação acabaria ficando assim, e a agricultura, em larga escala, seria impossível aqui. A Antártida poderia se tornar um centro de outra grande atividade econômica, a mineração. Veja bem, a Antártida já foi parte do supercontinente chamado Gondwana, 600 milhões de anos atrás. Além da Antártida, Gondwana incluiu as massas de terra da América do Sul, África, Arábia, Índia e Austrália. E apesar de cada um desses lugares ter se afastado um do outro, eles ainda compartilham uma riqueza comum em recursos naturais. E é esperado que a Antártida compartilhe uma abundância similar de riqueza. Talvez o mais importante, os enormes recursos de carvão e petróleo estão previstos para ficarem debaixo da Antártida, que até esse ponto permaneceu completamente inexplorado. Também se espera encontrar aqui depósitos de ferro, cobre, platina, ouro, prata e urânio. Quem exatamente aproveitaria esses recursos, no entanto, ainda não se sabe. Atualmente, 7 países reivindicam a Antártida, mas essas alegações são tênues e provavelmente serão ignoradas caso surjam terras reais. Então, como ninguém sabe como seria a disputa pela Antártida, espera-se que a ONU possa mitigar a distribuição de terras para evitar que as coisas fiquem violentas. Talvez até mesmo a terra pudesse ser designada com base na quantidade de terra que um país perdeu devido à elevação do nível do mar. De certa forma, a Antártida poderia se tornar uma terra de refúgio e até se tornar um país próprio, unido pela mudança climática, povoada por refugiados, rica de seus abundantes recursos e talvez com uma culinária muito original. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você quiser mais vídeos como esse, então clique no gostei e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ficar com a gente aqui esses minutos e até o próximo vídeo aqui no Além da Matrix. Tchau!